Olá, meu nome é Rafael Arantes, eu sou o host do podcast do CBO e hoje nós falaremos sobre um tema bem específico de glaucoma, neurodegeneração e neuroproteção em glaucoma. Temos o prazer de ter a colega Carolina Gracitelli, que é membro tanto do CBO quanto membro da comissão científica. A gente está sempre junto, né? É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar, Carol, estar aqui no podcast. A ideia é trazer temas do dia a dia e poder trazer um pouquinho de luz para algumas coisas que não são tão claras para a maioria dos oftalmologistas em geral. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um tema que eu adoro. Perfeito. Então, acho que é importante a gente começar contextualizando glaucoma. Eu costumo falar que glaucoma é uma coisa difícil. A gente não tem o conceito completamente formado, é uma neuropatia óptica, né? Então, a gente parte do nervo, na verdade, e os pacientes, a maioria das vezes, ou o conceito mais antigo lá, era partindo da pressão intraocular aumentada. E eu sei que você estudou isso, e é uma outra ótica, olhando pela parte do nervo. E a gente vai desenvolver isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é esse olhar exatamente para o nervo e de onde que surgiram as possibilidades de olhar para o nervo de uma forma diferente do que a gente olha no geral. Legal. Bom, vamos lá. Antes, né, a gente acreditava que glaucoma era sinônimo de pressão alta no olho, né? Isso caiu por terra há muito tempo, né? Saiu até da definição de glaucoma, né? Então, glaucoma é uma neuropatia óptica, é um conjunto de doenças que leva a uma lesão do nervo óptico. Mas sim, a pressão intraocular é o principal fator de risco modificável da doença. Por isso que todas as terapias sempre olharam para a pressão intraocular, porque era o principal fator de risco modificável aí. Mas hoje, mais ou menos depois da década de 90, Rafael, com os estudos de ressonância magnética, isso mudou muito, porque a gente consegue ver que a lesão ela começa ali no nervo óptico, né? A primeira sinapse ela vai acontecer dentro do olho, né? Dentro da retina. E essa lesão no nervo óptico vai repercutir por toda a nossa via óptica, né? Então, vai alterar corpo geniculado lateral, córtex occipital, que é toda a nossa via óptica até a região do córtex occipital, onde está o nosso córtex visual, a maior parte dele, né? E isso a gente traz uma definição da neurologia, que é a degeneração transsináptica anterógrada. Então, a gente tem duas, né? A anterógrada e a retrógrada. A anterógrada é exatamente o que acontece no glaucoma. A lesão começa ali na primeira sinapse, começa ali no nervo e ela vai repercutir até o nosso córtex occipital. Então, isso ficou muito claro depois da década de 90 com os estudos de ressonância, que a gente via que a gente tinha um dano cerebral e isso era determinado pela magnitude da pressão, então quanto maior a pressão, maior o dano nessas regiões, e o tempo da doença, o tempo da lesão. Então, em estudos experimentais, a gente consegue, né, induzir glaucoma num animal, num primata, num coelho, né, enfim, e a gente consegue saber quanto tempo ele tem de glaucoma, de doença, e quantificar aí o tamanho da perda nessas regiões. E aí já começa uma primeira dificuldade aí que a gente tem nos estudos de seres humanos. A gente tem muita dificuldade em achar o tempo de doença, né? Porque é uma doença extremamente lenta, progressiva, silenciosa. Então já fica mais difícil ainda a gente conseguir determinar o nosso momento de doença, né? Mas sim, com essa definição, a gente consegue ver como uma doença neurológica, né? Assim como o Parkinson, Alzheimer, né? O glaucoma, ele se assemelha muito com essas doenças neurodegenerativas. E a gente fala muito isso nos estudos de neurologia, porque acontece uma morte de uma população específica de células, que são as células ganglionares, e uma morte programada, ou seja, por apoptose, essas células vão morrendo em cadeia, né? Então, a gente consegue ver muito se assemelhando às doenças neurodegenerativas. E aí abre um leque de opções para a gente tentar achar alguma forma de tratar os nossos pacientes sem o alvo da diminuição da pressão intraocular, né? Indo nesse sentido de ver pela outra ótica, né, pela ótica do nervo, a ideia de você poder intervir de alguma forma ou estudar de alguma forma talvez mude a dinâmica do tratamento. E isso é uma pergunta talvez mais genérica, mas
pode ser que sejam doenças diferentes do que aquela que a gente estuda todas no mesmo pool, como, por exemplo, a gente tem na degeneração macular relacionada à idade, que a gente sabe que existem componentes genéticos totalmente diferentes, com apresentações semelhantes e provavelmente ou possivelmente no futuro a gente tem um tratamento diferente para elas. Sim, com certeza, Rafael. A gente vê sempre no exemplo do glaucoma de pressão normal, né? A gente trata da mesma forma, diminuindo a pressão, mas é uma doença que tem uma fisiopatologia completamente diferente. São pacientes que têm fenótipos diferentes, né? Então, a gente desconhece muito a complexidade desse conjunto de doenças, né? Então, é por isso que é tão difícil tratar o glaucoma, né? É uma doença extremamente complexa, com uma variabilidade enorme, né? Então, tem muitos pacientes que são muito mais suscetíveis ao dano da pressão intraocular do que outros, né? Então, por isso que é muito difícil tratar da mesma forma. E quando a gente olha para a fisiopatologia da doença, antes se falava só do dano mecânico, né, pela pressão intraocular. Hoje a gente se fala muito da teoria isquêmica, né, do hipofluxo da cabeça do nervo óptico, mas existem outras coisas que acontecem ali que estão sendo estudadas, né? Então, a relação com o glutamato, a relação com a mudança dos canais de cálcio, o do óxido nítrico, que já vieram drogas para tratar isso. Então, é uma toxicidade ali neurológica muito grande. E a gente está sempre tentando achar formas de tratar a doença, não só com a diminuição da pressão, não só focando naquela teoria mecânica mesmo, né? E nesse sentido, a gente já ouviu falar de tratamentos diversos para glaucoma que são sistêmicos, por exemplo, desde o ginkgo biloba, cúrcuma, até memantina, né? Que é uma abordagem diferente. O que a gente tem disso de fato que já foi testado, já foi refutado ou corroborado de alguma forma? Sim, muito bom. Então, quando a gente fala do tratamento para glaucoma hoje, o que que a gente tem, né, em linhas gerais? A gente tem a medicamentosa, né, colírios, medicações injetáveis que estão vindo por aí. A gente tem os lasers e a gente tem as cirurgias, né? Mas muitos desses tratamentos, eles são passíveis de uma má aderência, de efeitos colaterais, da gente não conseguir regular a pressão ao ponto que a gente quer, né? E a gente tenta aí procurar outras terapias. E aí vem, né, as terapias neurodegenerativas, terapias gênicas para tratar o glaucoma. Muitas delas a gente já ficou muito animado, né, como a memantina, que mostrava resultados maravilhosos em estudos experimentais, mas isso falhou muito nos trials, né, mundiais, então a gente não fala mais da memantina. Hoje em dia a gente vive aí, né, um boom dos suplementos alimentares, então aí a gente tem ginkgo biloba, cúrcuma, vitaminas, coenzima Q10, um leque de opções, né? E já existem até polivitamínicos em outros países, como Glauco e alguns outros nomes que vendem esses polivitamínicos todos juntos, mas os suplementos alimentares ainda não apresentam evidências científicas fortes, né, que justifiquem a gente sair dando para todos os pacientes, né? A nicotinamida talvez seja muito promissora, porque ela está num estudo já em fase 3, vai acabar em dezembro de 2026 o resultado final, mas ela mostra promissora. Então, a gente tem aí algumas opções, né? Terapias neuromoduladoras já caíram também por terra, porque eles acabam sendo promissores em estudos experimentais, mas eles caem por terra nos grandes estudos clínicos, né? E existem outros 2 estudos já em fase 2 e fase 3. Mas por que é tão difícil a gente transpor, né, esses estudos experimentais em estudos humanos? De novo, né, a gente tem uma dificuldade em achar o momento de entrar com essas medicações para os nossos pacientes com glaucoma, porque a gente, de fato, tem uma grande dificuldade em determinar o início da doença dos nossos pacientes. Então, eu acredito muito que a gente esteja tratando com essas terapias neurodegenerativas, terapias neuroprotetoras, em fases já em que a gente já tem a sequela da perda funcional, né? Então, talvez se a gente antecipar esse tratamento, a gente vai ter resultados mais semelhantes aí do que como em estudos experimentais.
Porque uma coisa, Rafael, é a gente ver os nossos pacientes que já têm dano funcional, danos estruturais. É como se eles já tivessem a sequela da perda visual. Outra coisa é a gente pegar os pacientes que estão ali no início, antes da gente ter esse diagnóstico que a gente hoje leva como um diagnóstico precoce. Aí sim, talvez faça sentido, né, essas terapias neuroprotetoras e neurodegenerativas, né? Eu gosto muito de colocar o estudo da Francesca Cordeiro, né, o grupo de estudos dela, né, que ela conseguiu, de uma forma muito bonita, marcar as células que estavam em apoptose, né, os estudos dela com DARC. Então, ali na imagem, a gente conseguia ver as células que estavam começando a morrer, entrar em apoptose. Então, essa é uma fase bem inicial. Então, se a gente se empenhar para cada vez mais fazer o diagnóstico precoce, talvez esse seja o momento de tratar ali. Então, talvez essa seja tão complexa a nossa dificuldade aí de ter resultados positivos aí com as terapias. E talvez evoluir no diagnóstico Sim, pelo outro lado. Então, o diagnóstico com alteração sim, primariamente no nervo ou na célula lá nervosa sim. e sem que você tenha a alteração funcional, que é basicamente o que a gente estuda hoje no paciente para determinar se ele tem ou não glaucoma, né? Sim, sim. E não só os estudos da Francesca Cordeiro com o DARC, mas já existem estudos com fluxo de oxigênio, então medido ali em exames não invasivos como a tomografia, e aí você vê a diminuição do fluxo de oxigênio nesse momento, antes de você ter um dano de fato das células ganglionares, uma alteração estrutural que a gente faz o diagnóstico, ou uma alteração funcional que a gente faz pelo campo visual. E aí, assim, a gente conseguir implementar essas terapias, né? Uma outra opção que a gente fala e tem se falado são as terapias gênicas. Então, é muito complexo, né, a genética do glaucoma. E se é tão complexo, imagine no nosso país, que já é um país tão miscigenado, né, mais complexo ainda, né. Mas o grupo da Unicamp, lá em Campinas, da Mônica Mello, está fazendo um estudo muito bonito, tentando incluir todas as regiões do Brasil e tentando fazer o primeiro estudo de perfil genético de glaucoma na nossa população. E é um estudo em colaboração internacional com Singapura, para tentar realmente também desvendar esse mistério da genética aí. Mas, de novo, a gente está falando de uma doença complexa e, assim, um conjunto de doenças, né? Então, talvez a gente encontre um marcador específico para aquele subtipo de glaucoma, e não para o glaucoma que a gente fala em geral, que são muitos, né? Talvez essa seja a possibilidade da gente realmente entender o glaucoma pré-perimétrico, Sim, com que, certeza. que é provavelmente o santo grau Sim, da especialidade, né? Entender sim. qual paciente que vai evoluir aí com perda funcional ou que você poderia evitar. E você acha que a perspectiva nos próximos tempos é da gente tratar os pacientes diferente mesmo? A gente está caminhando nesse sentido nos pacientes, mesmo que sejam os pacientes que a gente trata com alteração de pressão e regulando a pressão, como um tratamento adjuvante, por exemplo? Sim, eu acredito muito em neuroproteção e neurodegeneração. Eu acho engraçado, toda vez que eu apresento, né, os estudos de ressonância, que foram os trabalhos, né, que a gente fez, né, nosso grupo, foram os trabalhos do meu pós-doutorado, me perguntam isso. Você acredita em neurodegeneração, em neuroproteção, em tratamentos para isso? Eu acredito e eu acho que os estudos mostram isso para a gente. A gente tem um horizonte enorme a ser estudado, né? A gente precisa transpor essa barreira, né? Que infelizmente não foi com a terapia imunomoduladora, não foi com as células-tronco, não foi com a memantina, mas existem outras drogas sendo estudadas, Rafael, e eu digo isso baseada na literatura e nos estudos que a gente vê publicados. Já existem estudos em fase 2, em fase 3, mostrando benefícios, né? Então, não acho que a gente, em curto prazo, vai substituir o tratamento com drogas das drogas hipotensoras de forma nenhuma. Ainda é o principal fator de risco e é o que a gente consegue modificar, mas eu acho que muito em breve a gente vai complementar. Assim como a gente faz hoje em dia, por exemplo, com a meditação.
não sei se você sabe, mas já existem ensaios clínicos randomizados, bem conduzidos, publicados em boas revistas, de grupos muito sérios, que estudam muito, principalmente o grupo da Índia, que mostra que existe uma diminuição da pressão intraocular nos pacientes que têm o hábito de meditar. E isso faz todo sentido, porque diminui o nosso cortisol endógeno, que é o nosso hormônio do estresse, e vai ter um impacto aí na diminuição da pressão. Ah, eu vou substituir a terapia hipotensora com a meditação? Não, de forma nenhuma, né? Mas a gente falar isso para o nosso paciente, para o paciente que consegue fazer isso, porque também não é fácil, né? Eu tenho que reconhecer que meditar na Índia, que é culturalmente feito, né, passando de gerações para gerações, é uma coisa. No Brasil, que não é uma coisa culturalmente tão comum, é mais difícil, né? Eu costumo falar que às vezes um paciente que, por exemplo, chega com uma cerose no consultório, falar para ele ficar mais calmo não é a melhor estratégia possível. Você É... pode explicar aquele, aquele nesse sentido, né? Mas talvez, mesmo que não seja o tratamento eficaz a meditação, mas só de você ajudar a entender aquela fisiopatologia, né? O Sim, mecanismo sim, que aquilo age, pode te ajudar a tratar melhor esses pacientes, sim. principalmente numa perspectiva futura, né? Sim, sim, com certeza. E hoje a gente tem embasamento para falar para ele que é possível, né? Bons hábitos em geral, né? A terapia neuroprotetora ela vai muito para esse lado, né? Diminuir oxidação, radicais livres. Então, praticar atividades físicas, um sono reparador, tudo isso vai ajudar aí nessa fisiopatologia. Ninguém vai substituir as medicações hipotensoras nesse momento, né? Mas cada vez a gente está estudando mais a fisiopatologia dessa doença que é tão complexa, né? E provavelmente, né, Carol, porque é, o glaucoma tem a ver com a apoptose e isso não é puramente mecânico como, Com né, certeza não. mas existe esse componente inegavelmente mecânico. Talvez entender qual é o mecanismo, se a gente conseguir em algum momento evitar esse mecanismo ou reduzir a ação desse mecanismo seja fantástico, né, para tratar Sim, esses pacientes e prevenir cegueira que o glaucoma sim, causa, né? sim. Outros tratamentos de neuroproteção, neurodegeneração, é para tentar diminuir algumas fragilidades aí da doença. Então, identificamos aqueles pacientes que são, por exemplo, mais suscetíveis ao dano do nervo óptico, tem uma complacência diferente ali da lâmina, por exemplo. E aí a gente poder atuar na neuroproteção para proteger, né, esses pacientes de ter o dano aí da lâmina. Então, hoje em dia, a gente já consegue identificar mais esses pacientes e talvez no futuro tratar eles de uma forma diferente, Os né? estudos com ressonância conseguem separar os pacientes em alguns grupos de dano ou de suscetibilidade? Não. Não, os estudos de ressonância são estudos caros, geralmente com um N de pacientes, um número de pacientes pequenos, e a gente ainda não tem um estudo longitudinal, então a gente Uhum. não consegue entender o dano desse paciente ao longo do tempo. Então, infelizmente, a gente consegue nos estudos de ressonância entender melhor a doença, saber que é uma doença de toda a via óptica, que repercute até o nosso córtex hospital e que essa lesão da via óptica ela está totalmente congruente em correspondência com os exames padrões da oftalmologia que a gente está acostumado a fazer. Então, eles são diretamente relacionados com o dano do campo visual, diretamente relacionados com a tomografia, com o dano da retinografia, mas a gente não consegue entender ainda o tempo de evolução da doença, né? Isso só nos estudos experimentais, que é relacionado com o tempo da doença e a magnitude da pressão intraocular. Quem sabe aí no futuro, em breve, a gente tem aí, porque a gente já está começando a coletar dados de pacientes que a gente fez esses exames há 10 anos atrás e a gente está recrutando eles de novo. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar. Perfeito. Basicamente, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público em geral sobre quais são as perspectivas da neurodegeneração ou da neuroproteção no glaucoma e o que a gente pode esperar nos próximos anos para acontecer. Porque os estudos eles estão sendo feitos e, como você mesmo citou, né, eles vão demorar bastante tempo para a gente conseguir linkar aquela alteração de 10 anos atrás com a alteração que a gente vê agora. Porque a gente não trabalha com modelo animal, a gente trabalha exatamente com a vida real, né? O mundo real. Então, o que pode Bom, ficar aí?
Eu acho que, assim, existe um horizonte enorme aí para o tratamento de glaucoma, pensando em terapia neuroprotetora, em terapia degenerativa aí. A gente, quando pensa em terapia, a gente não pensa só na eficácia, né, Rafael? A gente tem que pensar na segurança. Então, é o que os estudos, né, ensaios clínicos randomizados bem conduzidos de longo prazo, eles fazem a gente entender se os exames, se o tratamento ele não é só eficaz, mas se ele é tolerável, se ele é seguro, se ele é isento de grandes efeitos colaterais e o paciente possa usar, né? Então, isso é super importante. Mas a gente está diante aí de uma doença extremamente complexa, com uma variabilidade interindividual enorme, e por isso que a gente tem tanta dificuldade em implementar isso, né? Mas eu acho que a gente se empenhando para fazer um diagnóstico precoce, o mais precoce possível, né? E aí a gente lembra desses estudos aí da Francesca de fazer o diagnóstico antes da gente ter a perda visual, a perda estrutural. Aí eu acho que a gente vai conseguir trazer esses tratamentos para a nossa prática clínica. E eu acho que, assim, por mais que a gente tenha pressa de colher fruto, de ver resultado, é muito importante aquela velha coisa, o mal não faz? Não, eventualmente pode fazer algum mal, né? Então, é muito importante respeitar essas etapas Essas para a gente fases. chegar, de fato, num tratamento que seja benéfico para os pacientes, mesmo que a gente vá ter que pagar esses pedágios ao longo do tempo, né? Porque funciona assim, infelizmente, pela nossa anatomia e pela fisiologia do corpo. Com certeza. Tá bom. Uhum. Então, eu gostaria de te agradecer Obrigada. por participar, por trazer esse tipo de informação, porque não é uma coisa que a gente tem no dia a dia e que, eventualmente, as pessoas têm dúvida se isso está sendo estudado, se pode ter alguma coisa de novidade, e sim, e a gente vai ver nos próximos anos, talvez daqui a 5 anos, quem fizer um podcast fale com coisas completamente diferentes, a gente colha outros frutos, mas é muito importante ter gente estudando e se dedicando. Eu sei que você gosta muito do tema e queria agradecer. Eu vou encerrar por aqui o podcast e eu espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho sobre o, o que são essas alterações no contexto do glaucoma e como essa outra visão do nervo ela está sendo empregada para que a gente possa no futuro talvez tratar os nossos pacientes de forma diferente nessa doença que é tão desafiadora, que é o glaucoma. Tá bom? Eu agradeço. Obrigada. Obrigada, Obrigado. Rafael. Foi um Até o próximo. prazer. Tchau, tchau.